a epístola de Paulo, chamada de o Quinto Evangelho, ou o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5, versículos 19 a 21, lembrando que Lutero fez a reforma, toda ela baseada na epístola de Romanos. Cinco, 19 a 21. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus aplique a leitura de sua palavra ao nosso coração. Podeis assentar, amados. Meus amados, já tem um tempinho nós escrevemos um opúsculo, um livrete chamado Armagedon na Mente. Aliás, a mensagem foi Armagedon na Mente e o livrete saiu com o nome de Batalha na Mente. E por que isso? Porque as setas malignas, as setas do inferno, elas vão diretamente na mente do crente. As setas malignas vão à mente do crente. E ali, dependendo da área frágil que ele tem na vida, é ali que vai se desencadear a tentação para derrubá-lo. E uma das setas venenosas entre todas elas, mas uma das que também se destacam de perturbação na vida cristã, é uma inquietação ou um questionamento que muitas vezes vai à cabeça do crente. Será que eu sou salvo? Será que eu realmente nasci de novo? Será que quando morrer eu vou para o céu? Será que eu fui perdoado mesmo? Será que eu cometi aquele pecado contra o Espírito Santo? Nesse livrete sobre batalha na mente, eu conto a experiência de uma senhora que ela olhou para um cachorro e veio na mente dela, esse cachorro é o... E aí ela disse, pronto, pequei contra o Espírito Santo. Pensou. Pensamentos são inevitáveis. Pensamentos são inevitáveis, eles vêm. Agora, abrigá-los é uma diferença muito grande. Abrigar na mente, dar lugar a eles, deixar germinar, vem a queda. Os pensamentos são inevitáveis. Eles vêm à cabeça. Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. E essa natureza é bombardeada com os pensamentos. Compete à nossa natureza espiritual repeli-los tais pensamentos. Então, queridos, há muitos que se preocupam se são salvos ou não. Outros dizem, bem, um dia um pastor lá pregou, falou e mandou levantar a mão quem aceitava Jesus. E eu um dia num culto levantei minha mão. Ora, eu tenho ultimamente lido muito a respeito desse assunto, pensado sobre isso. Esse negócio de já aceitou Jesus, quem aceita Jesus, sabe, todo mundo aceita. Se você falar aí lá fora, você já aceitou Jesus? Já. Saiu na capa da Veja, uns 3 meses atrás, aí não sei se alguém viu, saiu a foto de um rapaz, todinho, tatuado, desde aqui até a ponta do pé. Foi capa da Veja. E aqui no braço, na mão, assim, bem grande, estava escrito Jesus. Ele mandou fazer uma baita de uma, entre as muitas tatuagens que tinha, mandou colocar uma aqui, Jesus. Aqui no peito tinha uma que lembrava o diabo. Então, se perguntar para o homem, aceitou Jesus? Aceitei. Mas o que é aceitar Jesus? Que tanto se fala, você precisa aceitar Jesus. Sim, mas o que é aceitar Jesus? O que é se tornar um salvo?
Falar aceitar Jesus é fácil dizer aceitei, levantei a mão, fui na frente, e vem gente até chorando. Mas o que é aceitar Jesus? A grande pergunta é: como se identifica um salvo que realmente experimentou uma genuína conversão? Como é que experimenta? Como é que você sabe se você é salvo? Como é que você pode dizer: bom Senhor, eu sei que sou um salvo? Porque vem na mente da gente: será que é mesmo? Será que vai para o céu? Vai morrer, vai para o céu mesmo? Então, queridos, como identificar um salvo? Aquele que a Bíblia diz cidadão da pátria celestial. Como identificar uma ovelha de Cristo? Me perdoem aqui, estou inventando aqui um verbete para falar sobre um reduto de muitos bodes. Como ser uma ovelha nesse mundo que é uma verdadeira bodelândia? Como ser ovelha no meio de bodelândia? Como ser uma ovelha? Como é que pode ressaltar-se uma ovelha? Bem, então nessa noite é justamente isso. Qual a grande característica daqueles que entrarão no céu, mesmo morrendo sendo pecador? Porque, olha, eu sou salvo, Jesus me comprou, me lavou, me purificou, me selou. Sou salvo, mas vou morrer pecador. Nós vamos morrer pecadores. A nossa vereda é como a luz da aurora. Vai brilhando, mas esse dia perfeito é lá em cima. 1 João 3,2, vamos ver como ele é e seremos como ele é, mas é lá. Agora aqui tem uma jornada, e é aí que começa a identificação do salvo nessa jornada. É nessa caminhada que vai havendo uma metamorfose. E essa metamorfose é que vai responder a pergunta: é salvo ou não é salvo? Então, queridos, vejamos aqui um retrato de um salvo à luz da Bíblia. Primeiro, vamos definir o significado da palavra cristão. Significado bíblico. Bíblico. Porque se perguntar para muita gente com a vida torta, aí sou cristão, sou cristão, sou cristão, cristão. Cristão de boca está cheio. Mas o cristão bíblico, o bíblico, aquele que vai herdar o céu. Porque tem muita gente com o nome de cristão que vai para o inferno. Vai para o inferno. Mateus capítulo 7, mas Senhor, nós falamos, ouvimos, fizemos, curamos, enrolamos língua, falamos tanta coisa, expulsamos o demônio, mas está perdido, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Não conhece. Então o que é um salvo? O que é um bíblico cristão, um cristão bíblico? Então vamos lá, Atos capítulo 11. Atos capítulo 11 foi a primeira vez que surgiu esse termo na Bíblia, cristãos. Atos capítulo 11, verso 25 e 26. Esse contexto aqui é: Pedro visitou Cornélio, Estevão foi morto, houve a transformação na vida de Saulo, enfim, os cristãos fugiram por causa da morte de Estevão. Levantou-se uma perseguição. Aí os cristãos fugiram e foram parar nessa cidade chamada Antioquia, uma cidade gentílica. E nessa cidade aconteceu isso. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Qual é a etimologia, o significado, a maternidade dessa palavra? O que é cristão? Bem, cristão é quem segue Cristo, está certo, é um seguidor de Cristo, mas a palavra traduzida do original grego, ela tem um significado muito profundo. Cristão é aquele que faz o que Cristo manda. Parece fácil, né? Cristão faz o que Cristo manda. Se for perguntar o que é cristão, biblicamente ou gregamente falando, é aquele que faz o que Cristo manda. E agora, para fazer o que Cristo manda, tem que fazer com a vida. É com a vida. Em outras palavras, cristão é aqueles que vivem o que Cristo manda.
Não é só fazer, porque muita gente procura justiça própria. E a Bíblia condena a justiça própria. Ninguém é salvo por seus próprios méritos. Nós somos constrangidos, o cristão é constrangido pela vida a fazer o que Cristo manda. Então, em primeiro lugar, temos que entender o que é um cristão. É aquele que é constrangido a fazer o que Cristo manda. Você vive assim? Nós estamos no mês do lar. Você é um marido que a mulher pode dizer é um cristão bíblico. Você é uma esposa que ele pode dizer, minha esposa é uma esposa cristã bíblica. Meus filhos são cristãos bíblicos. Meus pais são cristãos bíblicos. Assim são reconhecidos os cristãos, pela vida que levam. Eles foram chamados para obedecer a Cristo com a vida. E além do mais, isso acontece porque houve uma metamorfose. Que metamorfose foi essa? Houve um parto, um sepultamento e ao mesmo tempo um parto. Morreram para o mundo e saiu uma nova criatura. Como foi o caso de Nicodemo. Senhor, mas como pode um homem nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe? Não. Aqui opera-se uma morte e opera-se um parto. Morre a velha natureza e a nova natureza comanda a velha natureza. Então nasce uma nova criatura. E Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Muito fácil, que todo mundo sabe, tem marcado na sua Bíblia. Se alguém está em Cristo, não tem outro jeito. Se alguém está em Cristo, vive, é outra criatura, muda, gente. Cristão é aquele que está em Cristo e virou uma nova criatura. Se não virou nova criatura, cuidado com a tua vida. Cuidado. É uma mudança de vida. Você dá as costas para o pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas passam. Tudo se faz novo. Então, cristão bíblico vive a vida que Cristo manda. Ele vive na vida isso. Porque houve um nascimento. Morte e nascimento. Você tem que experimentar isso. Olhem. Se você vive estagnado, comece a duvidar da sua salvação. Se você vive dando mais valor à carne do que às coisas do Espírito, comece a duvidar da sua salvação. Cristão bíblico são os nascidos de novo que apontam o dedo para si próprios. São aqueles que apontam o dedo, para si próprios. Para pensar nos mais aberrantes, nos teus pecados todos, aqueles pecados horríveis, todo tipo de pecado, os meus pecados. Naquela hora foi tudo sobre Jesus Cristo. Foi tão vergonhoso que Deus virou os olhos, não podia nem olhar para o Filho. Porque o pecado de cada um de vocês, o meu, do mundo todo, caiu em cima dele. Um Deus que nunca cometeu pecado, pegou toda aquela miséria que tem acontecido no teu passado, ainda acontece, no meu, e na vida toda, caiu tudo em cima dele. Aí não resistiu. Pai, por que me desamparaste? Queridos, quando eu aponto o dedo para mim, é isso que eu vejo, eu entendo, não posso entrar no céu. Aí vem a convicção do meu pecado. E quando você se convence que você é um pecador, desgraçado, miserável, está perdido, é réu da justiça de Deus, aí tu vai dizer, Jesus me salva porque eu estou perdido. Pode rezar não sei quantos terços, pode decorar a Bíblia, pode fazer o que quiser, pode cantar em coral, pode fazer professor de escola dominical, aluno, seja lá o que for, penitências e mais penitências. Gente, ninguém entra no céu se não for por Jesus Cristo, e isso produz uma mudança. Essa é a aplicação disso aqui. Veja lá em Romanos 3, 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20, já vamos entrar aqui no segundo ponto, penúltimo ponto. Romanos 3, 19 e 20. Olha o que diz aqui. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus.
Eu vou abrir um parênteses, vocês viram que eu falei hoje de manhã aqui. Uma emissora de TV aí, de grupo que defende o sétimo dia, falar que nós, os tradicionais, que defendemos a graça de Cristo, somos infiéis porque não guardamos o sétimo dia. Gente, não preciso de mais nada se eu tenho Jesus. Jesus é tudo, não há salvação fora de Cristo. Não há. Ele diz, eu sou o caminho, não é o sábado que é o caminho, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha o que diz aqui. Para toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei, sabe para que veio a lei? A lei veio para expor o pecado. A lei não veio para justificar ninguém, não. A lei veio expor o pecado. Ela veio dizer, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Porque no Salmo 19:10, o que fala da lei de Deus? A lei do Senhor é perfeita. Se é perfeita, como é que imperfeitos vão cumprir a lei? Não tem, gente. Então a lei veio mostrar o teu pecado, o meu pecado. Porque quer queira, quer não, você já quebrou a lei, eu já quebrei a lei, nós vivemos quebrando a lei. Mas onde Paulo, aquele texto que eu li, não é? Onde abundou o quê? Superabundou o quê? A graça. A graça. Então note o que ele diz aqui, no capítulo 3, verso 19. Agora o verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. E olha que aqui é Romanos, não é Gálatas, hein? Aqui é Romanos. Porque pela lei vem o conhecimento de quê? Do pecado. Então pela lei eu conheço o pecado. Estou frito. Estou frito, eu conheço o pecado pela lei. Aqui na lei de Deus está escrito tudo que é pecado. É a transgressão de Deus. Se eu transgrido contra Deus, eu estou perdido. Agora entende o que Deus fez para trazer o homem de volta, para restaurar a comunhão com Ele? Ele enviou Jesus. E aí nós vamos entrar aqui na segunda parte. O salvo vive o que Jesus ensinou e faz Cristo conhecido pela vida que leva. Esse é o cristão bíblico. Agora vem a grande evidência da real conversão. Vá lá para o livro do profeta Oséias. Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14, versículo 2 diz assim: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e oferemos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Não é por justiça própria, não. Não é por religiosidade, não. Não é por atos de bondade. Não é isso, não. É pela graça. Olha o que diz aqui: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor e dizei, quer dizer, vocês digam ao Senhor: Senhor, tira a nossa iniquidade, aceita o que é bom. E o que é bom? É oferecermos o sacrifício com os nossos lábios. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando há aquela metamorfose, quando há uma transformação de vida, surge uma nova criatura, vai ficar evidente uma real conversão. Ou seja, conversão, eu estou num caminho, encontro Jesus, mudo de caminho. Andava no mal, passo para o bem. Andava nas trevas, venho para a luz. Essa semana eu li um artigo do pastor João Falcão Sobrinho. Ele escreveu sobre uma senhora chamada Maria Viana, o nome dela, Maria Viana. Mas é muito bonito assim, a gente lê essas coisas, edifica tanto a vida da gente. Vejam só, essa mulher está viva hoje, membro na mesma igreja, é membro da mesma igreja onde ela se converteu. Igreja Batista da Liberdade, no Rio de Janeiro.
Pastor Falcão ainda estava no ministério naquela época, e ele escreveu sobre ela. Foi um artigo que ele fez em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e o Jornal Batista dedicou uma edição, falando de mulheres bíblicas e tal, e ele falou sobre essa Maria Viana. Essa mulher foi abandonada aos 7 meses. 7 meses essa mulher foi abandonada pela família. Casou, depois cresceu, casou, aos 45 anos ficou viúva, com uma série de filhos. Esses filhos, cada um foi procurar a sua vida. E ela, já que cada filho foi para um lugar, sentiu aquele ar da solidão. E ela então o que ela fez? Amigou-se com um homem. 45 anos, amigou-se com um homem. Esse homem desmanchou uma família que estava amigado com ela. E os dois gostavam de uma gafieira, mas gostavam do forró. E todo final de semana, forró, gafieira e forró. E assim estava levando a vida, junto com ele. Um dia, era um domingo, ela descia a rua da Igreja Batista da Liberdade. O pastor que escreveu isso foi quem batizou ela. Desceu pela Igreja Batista da Liberdade. Se essa mulher passasse na porta da igreja, escutasse lá um pagode evangélico, ela ia dançar na porta. Ela gosta do assunto, ela ia dançar na porta. Se essa mulher escutasse o forró de Jesus, ela ia dançar na porta. Mas essa mulher escutou um grupo de crentes cantando: quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ela disse: ué, mas que lugar é esse? Que esse povo vai estar? E gostou da música. E perguntou para alguém na porta: que lugar é esse que vocês estarão? Aí o diácono que estava na porta acolheu ela direitinho. Não, a senhora entra, que entrou. Bom, já sabe. Maria Viana ouviu a palavra do Senhor, se converteu a Jesus, mudou de vida. Aí ela entendeu que do jeito que ela estava vivendo com aquele homem não dava mais. Ela pegou então, separou essa união. Ela disse: não, agora eu estou casada com Jesus. As coisas têm que ser a maneira dele. Agora eu tenho que viver o que ele manda. Entendendo o que é nova natureza, o que é a evidência da conversão é a transformação. Ela então, mudando de vida, começou a colocar a vida dela em dia, se separou do homem. O homem foi e tomou seu endereço, tomou seu rumo. Passaram-se não muitos anos, pouco tempo. Vem a notícia para ela, lá na igreja, que o homem com quem ela vivera estava muito ruim. Estava passando mal às portas da morte. Ela conversou com o pastor, foram ver o homem. Conversou com o pastor autorizou, ela levou esse homem para dentro da casa dela, colocou ele num quartinho e ficou cuidando dele. Esse homem, auxílio dela, ajuda dela, do pastor, esse homem se recuperou. Sabe o que essa mulher fez? Pegou, conversou sério com ele, descobriu onde estava a mulher dele, foi procurar a mulher dele, e ela foi um veículo de unir aquilo que ela tinha sido também uma das responsáveis pela separação. Entenderam? E aquele homem voltou a viver com a esposa legítima. Isso é prova da real conversão. É uma mudança de vida. A pessoa não fica no mesmo caminho. Morre e nasce. É um sepultamento e um parto, espiritualmente falando. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: morrer, nascer de novo. Vai voltar para o ventre da mãe? Não, nascer no Espírito. Isso é obra do Espírito Santo. Então, gente, eu estou lendo um livro do pastor Paul Washer, e ele fala uma coisa que é a realidade do que nós estamos vendo. Ele disse assim: olha, sensibilidade para com o pecado e confissão, guarde isso aqui,
Bota isso aqui, achei que ele teve assim uma orientação do Senhor para fazer uma afirmativa dessa. Sensibilidade para com o pecado e confissão é a marca do real cristão. Sensibilidade com o teu pecado e a tua confissão do teu pecado é a marca do cristão. Agora note o que ele diz aqui, porém, a falta deste sentimento é evidência de quem está inconvertido. Inconvertido. Quem não nasceu de novo. Por isso, irmão, repito aqui o que eu falei agora há pouco. Se você não tem desenvolvido a sua fé em Cristo, pode ficar perturbado sim. Porque se não houver santificação, comece a questionar. Comece a questionar a sua salvação. Ninguém vai entrar no céu sem Cristo, não. E Paul Washer, ele fez essa afirmativa com a sua exegese, baseada em 1 João, capítulo 1, de 8 a 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo. Só pode entrar lá no céu aqueles que foram purificados pelo sangue de Cristo. Senão não tem jeito. E olha, todo o pecado. Daí vocês entenderem que o Senhor levou sobre si todo o pecado da humanidade. Por isso é que Ele berrou na cruz, mas foi um berro mesmo. Deus meu, por que me desamparaste? E Paul Washer ainda continua dizendo o seguinte: uma das maiores evidências de um salvo não é a perfeição isenta do pecado, não. É o que eu disse, irmãos, a perfeição é lá em cima. Agora aqui, repara se na tua vida está tendo um crescimento. Não pode ter estagnação. Se converte e continua do mesmo jeito, tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem que ter uma transformação de vida. E essa transformação é Cristo. É o Espírito Santo. Ele diz, olha, sensibilidade para com o pecado, uma das maiores evidências de um salvo, não é a perfeição isenta do pecado, mas a sensibilidade e a transparência diante de Deus quanto ao nosso pecado e sua confissão aberta. Aí você às vezes fala algumas coisas, uma mentirinha, tá, isso aqui eu não preciso, tal, não é um pecado grave. Olha, gente, pecado é pecado. E todo pecado tem que ser confessado. Porque a confissão é prova de que você está incomodado, que o Espírito Santo está habitando em você e te incomoda. Por isso eu digo, meu amigo, não adianta ostentar crucifixo no pescoço, não adianta ter figuras de Jesus Cristo, não adianta pagar penitência, não adianta invocar morto. Você está condenado se não tiver Cristo. E não adianta nem ser membro de igreja, se não tiver Cristo, está condenado. Eu não entro no céu por mim próprio. Ai de mim. Ai de mim. Você não entrará no céu por meios próprios. Ai de você. Então como entro no céu? Mas Deus, na plenitude dos tempos, mandou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, e quando eu creio, eu tenho convicção do que eu sou. Aí o dedo fica aqui, ó, não é assim, não, é para mim. Aí eu vou apontar o dedo, não é para você, é para mim. E quando eu aponto o dedo para mim, eu vejo a miséria do meu pecado. Aí eu digo, Jesus, tem misericórdia, porque senão eu estou perdido, eu vou para o fogo do inferno. Pensa nisso, meu amigo. Dá uma olhadinha no mundo do jeito que está, gente. Dá uma olhadinha aí fora. A coisa está feia. O pecado está dominando. Eu disse aqui um desses domingos aí, há uma tentativa, é uma casta demoníaca para tirar Deus da mente do homem. Já imaginou você, um profissional liberal, num congresso? Dizer assim, eu sou crente em Jesus, creio que Jesus criou o homem e a mulher. Ele fez um boneco de barro e soprou o sopro da vida.
você é um profissional liberal, um estudante de universidade, vai falar isso na classe? Gente, me permitam abrir um parêntese aqui. A perseguição já começou. Tem algum tempo eu preguei aqui uma mensagem escatológica falando sobre isso. A perseguição vai começar. E agora eu digo, já começou. Já começou. Olha a dona Damares, aquela médica, o que falaram dela? Aquela senhora advogada, assessora do Senado, doutora Damares, quando foi para provar agora esse negócio de colocar dentro das escolas a família original, a família normal no Brasil seria ensinar as crianças homem casado com mulher, homem casado com homem, mulher casado com mulher. Seriam os 3 tipos de famílias normais. Não é normal, não. Essa mulher trabalhou com a bancada ali que se fechou em torno da defesa de que casamento é homem com mulher. Resultado, essa miséria não passou no Senado, na Câmara. Foi derrotada, mas até quando, gente? Até quando? Lembram da derrota do beijo gay? Lembram da derrota de muitas outras coisas? Já está saindo aí. Tem uma que deu o óvulo, a outra deu o ovário, e no fim agora vão gerar uma filha com um espermatozoide de pegar não sei aonde aí, e vai ser a filha delas, e vai ser legalizado isso. Estão vendo como é que está o mundo aí fora? Está na mão do inimigo. O mundo jaz no maligno, gente. Nós pregamos o evangelho para essa gente, nos condoemos, queremos a salvação deles, mas estão fazendo coisa que Deus abomina. Então, queridos, a conscientização de pecado nos leva ao arrependimento. Que mundo é esse? Sabe o que falaram para a doutora Damares? Lá. Esperaram ela passar assim, quando tinha acabado essa sessão do plenário, chamaram ela, esses evangélicos desgraçados precisam ser queimados. Aí ela disse para o rapaz que falou isso, fale mais alto. Ele, esses evangélicos, que é para aí, a mídia chegou perto, esses fundamentalistas precisam ser queimados. Aí ela disse mais uma vez, aí ele ficou com medo, mas aí apareceu um outro e disse, não, eu vou repetir, precisam ser queimados, precisa matar essa gente. Está entendendo? Defender a fé hoje. Eu gostaria de chegar no microfone e conclamar o povo cristão a dizer o seguinte, aos seus futuros candidatos: você é a favor do casamento de homem com homem, mulher com mulher? Qual é a sua posição? Você é a favor do aborto? Qual é a sua posição? Eu quero ver agora é a hora da purificação, é a hora do aperto. Quem é, quem não é? Numa empresa? Já pensou numa empresa? Souberem que você tem a sua posição bíblica da família modelo, homem com mulher, o que Deus criou, macho e fêmea os criou? E se souberem que você é assim, sabe o que vai acontecer? Rua, perseguição na universidade, perseguição no meio acadêmico, perseguição no seu trabalho, perseguição na sua profissão. Hoje, gente, me perdoem aqui, mas é a verdade, virou piada. Riem na cara da gente se nós falarmos que acreditamos que Deus criou Adão e Eva. O diabo cegou e colocou na mente dos homens. Bum! Viemos de uma explosão. Ou então evoluímos no macaco. Não subestima a inteligência da gente, por favor. Deus fez o homem do pó da terra e ninguém muda isso. Porque quando o homem morre, lá volta o pó pro pó, e ninguém muda isso. Eles não gostam disso, não. Porque mostra quem essa gente é. Tu és pó, e ao pó volta. Mas como era desde aquele tempo, lembra? Não queremos que este reine sobre nós, que era Jesus. Então reina o diabo sobre essa gente, ué. Se não quer Cristo para reinar, vai ser súdito de Satanás. E vai passar uma eternidade no inferno com ele.
Então, meus queridos, a grande consequência, terminando, a grande consequência da conversão, a grande consequência, para terminar, nós vimos aqui o significado bíblico do nome cristão, a grande evidência da conversão e agora a grande consequência da conversão. Por favor, além de Ezequiel capítulo 14, verso 6, Ezequiel 14, verso 6, aqui eu vou terminando. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos. Está entendendo? Ó? Não tem jeito não. Não entra no céu se não tiver conversão. Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Está entendendo? Isso é conversão. Você abandona o pecado, abandona aquilo que não agrada a Deus e pelo Espírito Santo você se torna uma nova criatura procurando o bem. Aquilo que agrada a Deus. Foi Moody, dizem que foi Moody, outros dizem que não, que foi Spurgeon, mas um deles teria dito isso, que é uma grande verdade, várias vezes já dita daqui desse púlpito. Um deles disse: antes de Cristo, eu corria doidinho para o pecado, mas depois de Cristo, eu fujo do pecado. Agora para pensar na tua vida. Para pensar na tua vida. Está no pecado? Como é que está, principalmente aqueles que são membros dessa igreja ou de outra igreja que estejam aqui? Como é que tem sido a tua vida? Sem santificação, começa a questionar a tua salvação. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 12:14, sem santificação, ninguém verá a face de Deus. Por quê? Porque a santificação, ela é uma consequência de uma transformação de vida, operada pelo Espírito. Pensa nisso, gente. Seguir a paz. Cristo é a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque se você se converteu e não está mudando de vida, olha, começa a se preocupar. Porque parece que não houve conversão. E se você, meu amigo, está levando a vida aí fora, achando, não, mas eu sou da religião tal, não quer saber não. Se não tiver Jesus Cristo na tua vida, e sem essa de aceitar Jesus, eu quero ver se eu mudo esse esquema aqui de apelo. Você gosta de aceitar Jesus, todo mundo aceita agora. Eu aceito. A pergunta é, você tem convicção de que tu é um pecador? Essa convicção de pecado é que vai te levar ao arrependimento. E esse arrependimento vai te levar a uma certeza: eu preciso de alguém que me salve. E esse alguém é Jesus, só Ele. Sem Ele, meu amigo, está condenado. Condenado ao inferno. Eu às vezes fico... Na minha casa tem uma espécie de uma casinha, como chama aquilo lá, Ana, no quintal? É um brinquedo, né? E nós fizemos uma casinha lá para os netos quando eram pequenininhos, agora é a netinha que está usando lá em cima, e os marmanjão também vão lá em casa, e ali aquela casinha ela balança. E de noite eu gosto de subir lá sozinho, eu fico olhando assim, gosto muito de olhar, principalmente um céu estrelado, fico vendo aquilo, meu Deus, que coisa linda. Que poder! Uma explosão, apareceu tudo isso. Isso é brincadeira. Os macaquinhos, não dá, Senhor. Os céus declaram a glória de Deus, e esse firmamentão todo aí, anuncia a obra das suas mãos. Aí eu oro, que coisa maravilhosa deve ser o céu. Se isso aqui que a gente olha é tão maravilhoso, imagine o céu onde não tem pecado, gente. Não tem pecado, a nova Jerusalém. Jesus disse, eu vou fazer nova todas as coisas. Por outro lado, a gente pensa no inferno. O inferno não tem um vestígio do que é Deus. É sofrimento eterno.
Por isso o Evangelho continua sendo pregado ainda. Porque, irmãos, eu tenho quase que certeza. Certeza eu tenho, esse quase é pelo tempo de que Jesus Cristo não vai demorar para tirar os crentes daqui. Precisa ser feito isso. É necessário. Porque nós andamos com muita fome e muita sede de justiça. E Ele vem para nos saciar. Portanto, nessa noite, se você entendeu o que foi falado aqui, não é aceitar Jesus, é crer nele, confiar nele. Só Ele, meu filho, pode te pôr no céu. É você entender, você é um pecador, está perdido. Então abrir o coração, Senhor, salva-me, salva-me. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor pelo trabalho que foi feito desde a manhã, a escola dominical, o culto da manhã, a mensagem que abençoa a família, os trabalhos da tarde, os programas das organizações. E agora agradecemos o Senhor por esse culto e por essas vidas que aqui estão. Que eles tenham realmente entendido, Senhor, entendido a necessidade de uma convicção de pecado e que só Jesus Cristo pode salvá-los da perdição eterna. E que eles permaneçam firmes na decisão que tomaram hoje, entregando totalmente a vida deles, a alma deles ao Senhor. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos guarde de toda a obra do mal. É a nossa oração, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.